Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a mais uma live. Oi para todo mundo, então, que está chegando aqui para nossa live de hoje. E é o seguinte, gente, vamos falar de um assunto muito importante hoje, que é a famosa preguiça, né? Então, é o seguinte, né? Primeira coisa aqui que é importante, você entender por que você sente preguiça. Tem muita gente que não sabe qual a raiz da preguiça, qual é a origem dela, sabe? Por que tem preguiça, né? E o que acontece com quase tudo na nossa vida? Se a gente não sabe a origem de uma coisa, a raiz de uma coisa, a gente dificilmente consegue resolver aquele problema. Imagina, por exemplo, quando você vai ao médico e aí você tá lá com dor de barriga e com febre, enfim. Se você não for ao médico, você vai tentar achar que são várias coisas, talvez não seja nada do que você pense, e você vai se medicar de forma errada, né? Se você for ao médico e o médico não fizer aquele interrogatório, aquele diagnóstico com você, dificilmente também ele vai saber qual é o teu problema. E se ele não souber qual é o teu problema, como é que ele vai te medicar, como é que vai te passar um remedicamento correto. Então, por isso que tem até a piada do dipirona, né, gente? Muitas vezes você vai ao médico, e aí o médico olha na sua cara e fala, é dipirona que você precisa, você tá com virose, tem que tomar dipirona. E óbvio que nunca resolve, né? Afinal de contas, nem tudo dá pra ser melhorado com dipirona. A dipirona só passa os sintomas ali. Então, geralmente, você precisa fazer o quê? Exames, precisa fazer testes, um monte de coisa para conseguir tomar a medicação correta, para conseguir se livrar do problema. A mesma coisa nos estudos, tá? No estudo você não vai ter exames e afins, mas você precisa saber, então, qual a causa de alguma coisa para conseguir se livrar desse problema. Assim acontece com a procrastinação, assim com a falta de motivação e assim também com a preguiça. E qual a razão, então, da preguiça, né? Vamos fazer um diagnóstico da preguiça aqui. Na maior parte das vezes, acreditem ou não, a preguiça é uma falta de energia direcionada, digamos assim. Por quê? Pensa comigo, você tem 60 tarefas para fazer num dia. Ou então vamos ser mais realistas, Lilian, você tem 8 tarefas para fazer no dia. Uma tarefa é a sua aula de inglês, outra tarefa é a tua aula da escola, outra tarefa é a tua aula pro vestibulinho, né? Tem que estudar pro vestibulinho que você vai fazer. Outra tarefa é você arrumar o seu quarto. Outra tarefa é, por exemplo, alguma aula de alguma coisa que você gosta muito, por exemplo, balé, violão, teatro, enfim, alguma coisa assim. Uma outra tarefa, ajudar o teu irmãozinho. Uma outra tarefa é um momento que você tira pra você ali, de fazer skincare, autocuidado, essas coisas. E aí tem uma outra tarefa que eu não consegui pensar agora. Então você tem uma outra tarefa aí. Mas pensa comigo, qual vai ser aquela que você mais vai ter preguiça? Será que vai ser a tua aula de balé que você ama? Será que vai ser o momento de assistir uma série que você gosta, que é uma recompensa, mas você coloca na sua listinha do dia? Será que vai ser a hora do seu estudo pro vestibulinho? Resposta de $1 milhão, né? Óbvio que a preguiça vai ser muito mais pro estudo do que para as outras coisas, é sempre assim, a maior parte das vezes, pelo menos. Então, qual é essa falta de energia direcionada? É você sentir que você tem energia para as outras coisas. Então você pensa, aula do curso de inglês, legal, vou lá. Aula de balé, vou fazer. Tarefa da escola, preguiça. Tarefa do vestibulinho, ai, que preguiça. Tudo que tem a ver muito com os estudos, ou de matérias que você não gosta, ou com um estudo que é um pouco mais difícil para você, você se sente meio sem energia para fazer aquilo, né? Então você fica com preguiça de fazer aquela atividade, tá? Então uma das primeiras causas é justamente essa falta de energia direcionada para alguma coisa. Ou seja, não é que você seja preguiçoso, nasceu com preguiça, vai morrer com preguiça. Você tem preguiça para algumas coisas específicas. Você não tem esse ânimo, essa garra para algumas coisas específicas, enquanto tem para outras coisas, né? E essa falta de energia direcionada vem de uma outra razão também, que na maior parte das vezes é a falta de prioridade e de disciplina nos seus estudos. Explicando, tá? O que significa isso? Eu dei até um exemplo bem parecido esses dias no Instagram. Instagram não, no Telegram. Foi um áudio que eu mandei que tinha uns 10 minutos, né? O que é essa dificuldade de prioridade? Muitas vezes tem tanta coisa na sua rotina e você acha que tudo é importante que você não percebe que o mais importante você estava negligenciando às vezes. Então, inclusive, uma vez uma menina participou comigo de uma clínica de estudos e ela falou assim, ai, Lilian, porque eu tenho as tarefas da igreja, eu tenho as tarefas da escola, tarefas do vestibulinho, tarefas disso e daquilo. E aí ela priorizava na maior parte das vezes tarefas que, de certa forma, não iam levá-la ao que ela quer, né? E deixava em último plano o estudo dela pro vestibulinho. Não estou dizendo que a tua igreja não é importante, que o teu momento de tocar violão não é importante, que o teu momento de estar com a família não é importante, mas o teu estudo é mais importante que algumas dessas coisas. Afinal de contas, é o teu estudo que vai te dar o futuro que você quer. Então você precisa priorizar algumas coisas na sua vida, na sua rotina, por mais chato que seja, para você conseguir não ter preguiça de fazer aquilo, né? E também precisa ter essa disciplina que é construída a partir do hábito, que é construída a partir de quê?
quem chuta, acho que poucos vão saber, então a partir da constância você cria esse hábito para conseguir criar essa disciplina de você estudar. É assim que você se livra da preguiça, sabe? Beleza, Lilian, já entendi que a preguiça é por conta dessa falta de energia direcionada, falta de prioridade, falta de disciplina. Ok, só foi tapar na cara até agora. Mas qual que é o prejuízo de ter preguiça atrás? Tem muita gente que não percebe o prejuízo, né? Até hoje. Tem gente que pensa assim... Ai, meu Deus, eu tenho preguiça, mas tá tudo bem, eu vou conseguir estudar. Deus está comigo. Tem gente que é assim, sabe? Que é tipo, eu tô com preguiça, mas vai dar tudo certo. E, gente, assim, ser positivo é legal. Falar que vai dar tudo certo é legal. Mas se você não fizer nada, não vai dar tudo certo. Desculpa a sinceridade. Tem muita gente que fica nessa do não, vai dar tudo certo, confia em você. Mas só confiar em você não vai dar resultado nenhum. Se fosse assim, todo mundo passava, né? Porque tem gente que tem tanta autoestima que parece que tá sobrando, sabe? Mas você não pode só ficar nessa positividade, good vibes de blogueira e não fazer a sua parte, né? Então é importante que você entenda quais são os prejuízos para que você entre em ação. A gente tende a entrar em ação quando sabe qual o prejuízo, qual o problema que alguma coisa vai trazer pra gente. O ser humano sempre é assim. Então é o seguinte, o primeiro prejuízo é que a preguiça impede você de progredir nos seus estudos para conquistar a sua aprovação em qualquer vestibulinho. Por quê? Levanta a mão aí, vai. Quem já teve que estudar um assunto, teve preguiça, aí chegou, por exemplo, numa prova da escola e foi mal porque não estudou o assunto já que estava com preguiça. Pode levantar a mão sem medo, porque até eu já fiz isso. Faz muito tempo? Faz, mas eu já fiz isso. Confesso. Então a preguiça traz prejuízo já a curto prazo, né? Uma falta de atenção em algum assunto que você não conseguiu pegar, às vezes você não consegue responder uma questãozinha na prova da escola. Só que agora pensa nisso a longo prazo. Tem várias pessoas levantando a mão aqui. Olha isso. Pensa a longo prazo. Uma coisa é uma nota ruim numa prova da escola. Outra coisa é uma nota ruim no vestibulinho que você vai fazer, na prova de bolsa que você vai fazer, né? Aí complica. Aí é pior. Aí é complicado. Então, sempre pensa nisso. Se a preguiça de estudar um assunto já me fez ir mal numa prova da escola que depois eu podia recuperar, e se acontecer isso num vestibulinho que eu não tenho como recuperar? Então, coloque isso em mente já para você começar a se livrar da preguiça desde hoje. Todo mundo que levantou a mão aqui, e até quem não levantou a mão, mas também se identifica com isso, tá? Porque a preguiça impede você de progredir. Por quê? Como você tá com preguiça, você estudou na segunda-feira, na terça-feira, hoje é quinta, né? Estudou na quarta-feira, aí na quinta não. Aí tá, aí na sexta, ontem eu não estudei, aí dá aquela vibe de feriado emendado, sabe? Que você pensa assim, não estudei ontem, também não vou estudar hoje. Volto na segunda-feira. Aí chega segunda-feira, tem uma tonelada de coisa acumulada, né? Você passou 2 dias sem estudar, acumulou coisa, faz parte. Aí você pensa assim, eu acumulei, vou deixar pra próxima semana. Aí quando você vai ver, você não progrediu nada, porque você ficou estagnado lá, parado. A preguiça te levou à procrastinação, que é uma coisa pior ainda. Então a preguiça tem esse poder de impedir que você tenha essa progressão, esse progresso nos seus estudos, sabe? Por isso que você precisa se livrar dela o quanto antes, né? Segundo prejuízo, esse eu considero um dos piores, honestamente. A preguiça gera frustração. Lígia, mas como assim? Nada a ver. Eu fico mó feliz quando eu tô na preguiça fazendo vários nadas. Naquele momento você fica feliz mesmo, porque o seu cérebro pensa assim, tô de boa, né? Tô aqui no momento de curtir e tal, mó paz, como diz o meme. Aí, quando você vai lá depois ver o teu resultado, você vê que ele foi ruim. E o que acontece quando a gente tem resultado ruim? Quem nunca chorou por um resultado ruim? Quem nunca ficou triste, ficou mal, sentiu cocô da mosca, do cocô do cavalo do bandido? Todo mundo se sente mal, né? Todo mundo se frustra com alguma coisa. Então, essa preguiça gera frustração nos seus estudos. Por quê gera frustração nos seus estudos? Porque você não estudou o que precisava. Aí, quando chegar uma questão, você vai errar aquela questão, vai mal naquela prova, não vai passar no vestibulinho que você quer. Ou então, quando você tentar voltar a estudar, isso acontece com muita gente, sério. Você vai tentar voltar a estudar, só que você ficou tantos dias na moleza, na preguiça, que aí você foi sentar lá para começar o seu assunto. Ok. Aí você vai pensar assim, pera, mas eu não lembro o tópico basal do qual o meu assunto dependia. Então eu vou ter que voltar no meu tópico basal. Aí você lembra que vai ter que estudar todo aquele assunto de novo, todas aquelas etapas. Aí você pensa, meu Deus, por que eu vou fazer isso? E fica só, né, o tique e o teco lá discutindo na sua cabeça. Ou seja, você não consegue retomar os seus estudos, você se perde no meio dos seus estudos, porque você teve preguiça durante uns 2 ou 3 dias ali, e aí você quebrou totalmente o seu ciclo de aprendizagem. E vai ter que recomeçar do zero. E é muito chato recomeçar, porque você esqueceu todo o assunto. Eu falo isso porque eu já cometi esse erro também. Não com todo o conteúdo, glória a Deus, né? Mas já cometi o erro de ter que voltar
voltar num tópico específico. E é muito chato ter que voltar num tópico específico. Então, é importante que você entenda que, além da preguiça paralisar o seu estudo, essa paralisação que ela causa, essa pausa que ela causa, faz você parar no meio dos seus estudos, ficar lá Barbie na caixa, e aí você ficar Barbie na caixa faz com que você fique frustrada ou frustrado, porque você não teve o resultado que você queria, ou você tentou estudar aquele conteúdo, aí você se perde no meio daquele conteúdo. Você fica tipo, vixe, deu ruim. E vai ter que voltar tudo de novo. E você pensa que é só isso? Não, tem mais um monte de prejuízo, gente. Não são só esses dois. Além disso também, você não cria consistência, né? Como eu falei. Consistência é você ter essa constância. Então, se você falou que vai estudar toda segunda, quarta e sexta, você precisa segunda, quarta e sexta estudar. Aí você vai criar essa consistência. Seu cérebro já entendeu. Segunda, quarta e sexta é dia de estudo. Com isso, vira hábito. Quando vira hábito, o que vai acontecer? A mágica dos estudos, a mágica do aprendizado. Você consegue sentar e começar a estudar sem ficar lá pensando, ai, eu poderia agora estar tomando um suco de uva na praia, poderia estar no hotel 1000 estrelas em Dubai, como diz aquela música lá, domingo de manhã, sei lá, sábado de manhã, não sei. Então, você não fica nessa. Você, quando cria o hábito, você simplesmente tem essa facilidade de você sentar e estudar. Pronto, é normal. É como se fosse escovar os dentes. Você não tem que pensar muito, né? Tipo, eu tenho que levantar da minha cama, ir até o banheiro, colocar creme dental na escova. Você não pensa, você vai no automático. Quando você tá com muito sono, você borra a cara toda de creme dental, mas você escova o dente, não escova? Então, a mesma coisa. O estudo, quando ele vira hábito, ele fica fácil, tá? Ele fica muito mais tranquilo de manter na sua rotina. Agora, se você tem preguiça e você vai deixando de estudar por conta da preguiça, o que vai acontecer? Você nunca vai ter constância. Sem constância, nunca vai ter consistência. Sem consistência, nunca vai virar hábito, tá? Essa é a verdade. Eu sei que dói, mas essa é a verdade. Mais uma coisa, acharam que eram só esses 3 prejuízos? Tem mais um monte de prejuízos. Não vou nem falar todos, senão eu vou demorar muito aqui. Mas assim, além de você não conseguir, então, manter a constância no estudo, além de você se frustrar no seu estudo, ter essa paralisação, né? Fica meio Barbie na caixa nos seus estudos, o que mais acontece? Além de você não progredir, você começa a regredir. E isso é muito ruim. Isso realmente é muito ruim. Pior do que não progredir nos estudos é você ter que regredir. É você não só esquecer o conteúdo que você estudou, não só perder aquelas conexões, como também esquecer como é que estuda, sabe? Tem gente que tem tanta preguiça de estudar que quando resolve retomar os estudos, não sabe mais o que tem que fazer, gente. É real. A pessoa pensa, será que eu tenho que ver a aula? Mas como é que eu faço uma anotação? Como é que eu faço um resumo? Então você literalmente não volta para estaca zero. Você volta para estaca abaixo do zero mesmo. Números negativos ali. Porque você acaba regredindo no seu aprendizado. E aí você simplesmente não consegue mais seguir adiante, sabe? É como se você travasse mesmo e você precisa fazer praticamente um detox da tua preguiça para conseguir voltar a estudar, para conseguir aprender de novo como é que estuda, para conseguir depois começar os seus estudos desde os tópicos basais novamente até pegar aqueles assuntos, tá? Ou seja, né? Preguiça causa muitos problemas, gente. Se eu fosse falar todos, meu Deus do céu. Então, vamos parar nesses daqui pra vocês não ficarem já surtados depois dessa live. E vamos lá. Como é que você pode se livrar disso? Lembram que eu falei aqui quais eram as causas da preguiça? Quem ficou com isso na cabeça? Porque agora a gente vai usar essa informação. Então, como eu disse, preguiça é falta de energia direcionada e falta de prioridade e disciplina nos seus estudos, certo? Quando a gente sabe a causa, a gente consegue saber a solução, né? Buscar uma solução. Então, primeira coisa, o que você precisa colocar em mente? Você sabe que ela é uma falta de energia direcionada e não total, não é que você tenha preguiça de tudo. Então, o que você precisa fazer? Parar de achar que você é uma vítima da preguiça. Tem gente que fala assim, Lilian, o problema é que eu tenho muita preguiça. como se eu pudesse chegar e aí acordar você todo dia de manhã pra você estudar. Meu amor, meu nome não é alarme. E não sou sua mãe nem sua babá, né? Teria que me pagar muito bem pra fazer isso. Então, assim, você precisa entender que você não é uma vítima da preguiça, tá? Você é o protagonista da sua vida. E você precisa entender que a preguiça é um vilãozinho que você precisa enfrentar. Mas você não é uma vítima ali. Você não é a pessoa sofredora. Meu Deus, preguiça acaba comigo. Você precisa se comprometer a se livrar dela e não ficar só achando, ai, que eu sou um pobre coitadinho, tá? Segunda coisa, né? Como eu falei, falta de energia direcionada. Como é que a gente vai resolver isso, então? Estabelecendo o porquê do seu estudo. Eu sei que isso parece muito óbvio para algumas pessoas, mas é real, gente. Tem gente que estuda só por estudar. Ah, eu estudo porque minha mãe me cobra. Eu estudo porque eu tenho que passar um ano na escola. Só que esses motivos são motivos que no seu inconsciente você sabe que não são os grandes motivos da sua vida, né? Você tem que pensar numa causa maior pro seu estudo. Então, por que você estuda para um vestibulinho? Será que é porque você não quer parar naquela escola lixo, vamos te zoar depois no seu ensino médio? Será que é porque você não quer ter que depender dos seus pais
externamente, será que pensa aí, qual o motivo pelo qual você está estudando? Pense em motivos que façam sentido para você. Para algumas pessoas, motivos vão ser trabalho, entrar na faculdade, fazer um intercâmbio, viajar para a Europa, enfim, pode ser que o seu motivo seja outro totalmente diferente. Então pensa no seu grande motivo para você estudar, para você ter o estudo então como uma prioridade para você, tá bom? E conseguir aos pouquinhos ir quebrando essa preguiça. Terceira coisa, na verdade, preguiça, como ela é essa falta de energia direcionada, você precisa fazer com que o ato de estudar seja algo mais fácil. Como é que a gente faz isso, Lilianzinha? Quebrando em partes. É simples, gente. Imagina um bloco. Imagina que isso aqui, ó, é um bloco de concreto, tá? Você precisa carregar esse bloco, só que ele tem 60 quilos. Muito pesado, né? Meu Deus do céu, não dá. O que você pode fazer? Você pode cortar esse bloco no meio. 30 quilos. Mais leve. Você pode cortar depois mais metadezinha. Então, cada parte vai ficar com 15 quilos. Você pode cortar essas partes de 15 quilos em mais um pouquinho. Cada parte fica com o quê? 7,5 kg. Dá pra carregar. Muito mais fácil do que 60 quilos, né? 7,5 kg é o quê? Um pacote de arroz e um de feijão juntos. Então, você consegue carregar 7,5 kg, certo? Logo, você consegue levar esse bloco, né? Pra algum lugar que você tenha que locomover aí. A mesma coisa nos seus estudos. Como você está com preguiça, se você pensa assim, hoje eu tenho que estudar aquele tópico super extenso, vai me dar um baita trabalho, você simplesmente não vai estudar. Porque o seu cérebro não quer ter trabalho. Ele vai escapar pra coisas muito mais simples. Por exemplo, mexer no WhatsApp. Por exemplo, fazer qualquer outra coisa. Ver uma série, que é muito mais simples, exige muito menos de você. Então, quebra a tua tarefa em mini tarefas. Por exemplo, o que você precisa fazer? Estudar um assunto super extenso, que é, sei lá, Brasil República? Não, você não precisa fazer isso. Você precisa, primeiramente, fazer uma sondagem de Brasil República. Isso te leva o quê? Menos de 15 minutos, né? Dependendo do teu nível de aprendizado. Então, é tranquilo de fazer. Depois você precisa fazer o quê? Ver uma aula e fazer anotações. Poxa, é simples ver a aula e anotar. É muito mais fácil do que pensar no estudar como um todo. Depois você pode ter uma pausa rápida. E aí você pode fazer o quê? O seu resumo. Fazer um resumo é muito mais simples do que pensar. Estudar um assunto muito extenso. Então, quando você quebra essa tarefa em outras tarefas menorzinhas, você consegue cumprir com mais facilidade, tá? E também precisa dificultar o que é muito fácil para você. Não em relação às matérias, mas em relação aos escapes que você usa quando você está com preguiça. Porque assim, você já sabe os riscos que ela tem. Você já sabe mais ou menos como ela se manifesta, né? Como aquela sensação de, ai, tô sem vontade de estudar. Ai, mas nossa, é muita coisa pra mim. Então, além de você quebrar a tarefa difícil em mini tarefas, por exemplo, estudar um tópico muito extenso, você vai quebrar em fazer a sondagem, depois anotações, depois o resumo, aí uma pausinha, depois você vai fazer questões, resolução, enfim. Então, além de você fazer isso, que é você quebrar a tarefa difícil em tarefas menores, pega a coisa mais fácil pra você, aquela coisa que você sempre faz quando tá com preguiça. Por exemplo, eu, quando estava com preguiça, que vergonha, Lilian, dizer isso, eu ia pro site do BuzzFeed fazer testes. Confesso. Eu amo testes do BuzzFeed e receitas do Tastemade, então eu basicamente ia fazer testes e ver receitinhas que eu nunca ia colocar em prática. O que é que eu tive que fazer? Dificultar isso pra mim. Você fez porque, gente, que tudo que eu faço eu gosto de fazer? Não, tem coisa que me dá preguiça também. Então eu dificultei o acesso ao site do BuzzFeed. Como é que eu fiz isso? Eu bloqueei o site no meu computador. Então, pra eu conseguir acessar, eu não consigo simplesmente digitar BuzzFeed, abrir lá o site e ver os testes. Eu preciso digitar isso. Aí quando eu clico vai aparecer que a página é bloqueada pra mim. Aí eu preciso lembrar da minha senha de administrador do computador, pra daí eu colocar essa senha, aí ativar o troço lá pra abrir o site, pra só então conseguir abrir o site. Dá muito trabalho ter que desbloquear o site do BuzzFeed. Então eu simplesmente não tenho mais essa vontade, porque eu sei que é uma coisa que vai me exigir muito, que eu vou ter muito esforço pra fazer, sabe? Então além de você facilitar o teu estudo, seja quebrando em etapas, sabendo exatamente quais etapas você vai seguir, mantendo também já perto de você, do seu ambiente de estudos, o que você vai usar. Por exemplo, se você usa o teu computador, teu caderno, teus lápis e é isso aí, é caneta para você estudar e você deixar isso tudo muito longe de você, você vai ter que, antes de estudar e pegar os materiais, organizar os materiais, colocar em cima de uma mesa, dá trabalho, né? Então, se você, 10 minutinhos antes do seu horário de iniciar os estudos, você simplesmente deixar tudo pronto, vai ser muito mais fácil. O cérebro não vai pensar assim, eu tenho que organizar tudo primeiro. Já vai estar organizado para ele. Se você tiver um quarto só seu ou um ambiente de estudos só seu, já deixa pronto sempre o seu local de estudos, para você não ser pego pela preguiça. É tipo treino, gente, sério. Eu sou uma pessoa com muita preguiça para treinar. Eu fugia da aula de educação física no meu ensino médio inteiro, fundamental também. Só que no médio eu pegava dispensa médica mesmo. No fundamental eu enrolava, ficava com desculpinhas, enfim. Só que hoje em dia eu gosto de treinar porque me dá bom humor, eu fico mais criativa, com mais foco, com mais disciplina, enfim, né? Tipo, 15 minutinhos por dia. Mas eu gosto de treinar. O que eu faço pra não ter preguiça? Eu separo
separo as minhas roupas de treino numa gaveta específica, só tem roupa de treino nela, e ela é uma gaveta que fica muito ao alcance da minha mão, assim, sabe? Sério. Então, se eu abro o guarda-roupa, ela vai estar lá. E aí, na noite anterior, eu deixo tudo pronto já pra de manhã eu só abrir a gaveta, pegar a roupa e pronto. E aí eu consigo treinar. Agora imagina se eu tivesse que pensar qual roupa de treino eu vou usar hoje, qual sequência de treino eu vou fazer. Teria muita preguiça, né? Então ter isso já pronto, ou seja, no caso do estudo, o material já pronto, as etapas que você vai seguir, qual vai ser o tópico daquela semana dentro daquela matéria, né? Então, se você estuda de segunda a sexta, é um tópico por dia. Tá, de biologia, qual vai ser então? Quando você já sabe isso pronto pra você, fica muito mais fácil de você conseguir manter o teu foco e não ter preguiça, porque aquilo tá simplificado. A tarefa que é fácil demais e te faz procrastinar, né? Que você foge pra fazer aquilo quando tá com preguiça, você dificulta. Por exemplo, no meu caso, bloquear site. Pensa você, e no teu caso, qual é a tarefa? Escreve aqui, inclusive, quero saber qual a coisa que você faz quando tá com preguiça, ou seja, pra qual lugar você foge? É alguma rede social? É algum site? Então pensa nisso aí com você, pensa com carinho. E depois pensa, como eu posso dificultar isso aqui? Porque essa coisa tá atrapalhando você, entende? Ainda que seja uma coisa legal, uma distração que você gosta muito, tá te atrapalhando. Então você precisa dificultar isso para você não cair na armadilha de fazer essa tarefa tão legal quando deveria estudar. Você só vai fazer aquilo na hora da sua recompensa e não na hora do seu estudo, tá? Então pensa aí qual é a sua tarefa, para você pensar numa maneira de você driblar essa tarefa, de você contornar isso, para você não ficar fugindo o tempo todo, tá? Por exemplo, ó, Netflix aqui, você pode fazer a mesma coisa que eu, bloquear o site da Netflix no seu celular ou no seu computador. Se o celular não está saindo, tem um aplicativo que bloqueia tudo, você bloqueia o aplicativo da Netflix e tá tudo certo. Se for computador, é um trabalhinho maior, mas você pode bloquear também. Alguém falou aqui, o Wattpad, também você pode bloquear o aplicativo ou bloquear o site enquanto você estuda, que aí você simplesmente vai dificultar esse processo. Olha só, eu ia dormir, guarda travesseiro, tudo isso dentro de uma gaveta, de um cômodo diferente, enfim, para você fazer o quê? Você simplesmente não ter essa facilidade de você dormir, entende? Ou não estudar na cama, né? Que estudar na cama, a gente é pedir pra dormir mesmo. Dá muita vontade de dormir. Então, ainda que tenha que ser no chão, gente, é melhor do que na cama. Sério mesmo. Porque se você deixa pra estudar na cama, já era. Você não vai conseguir ter muito foco nos seus estudos. Você naturalmente vai cair na preguiça. Então, cada pessoa tem uma coisa, né? Tem uma válvula de escape. E é legal que você dificulte sua válvula de escape. Por exemplo, o TikTok. Você pode bloquear o aplicativo também no seu celular. O celular que usa? No celular. E aí você bloqueia o aplicativo, você não vai conseguir ter essa facilidade de simplesmente clicar e acessar, sabe? Então, sempre bom você barrar essa facilidade, essa válvula de escape que você vai ter para você conseguir não ter preguiça durante o seu estudo, tá? Então, resumindo, né? Cada um tem uma distração diferente que faz você ter preguiça. O que você tem que fazer? Contornar essa distração, tá? Contornar essa coisa, né, que é tão fácil para você, que você gosta tanto e que atrapalha você nos seus estudos, ok? Então você pode bloquear algum site, você pode, por exemplo, alguém falou aqui, ó, a pessoa entra no YouTube para assistir videoaula, aparece vídeos recomendados aleatórios. Você pode criar uma conta só de estudos, que não vai aparecer nenhum vídeo, a não ser que você veja outras coisas, né? O YouTube funciona por algoritmo, então ele só vai te mostrar coisas relacionadas com o que você em algum momento já viu. Então, assim, primeira coisa, o melhor é você não estudar com videoaulas abertas do YouTube, porque elas não são direcionadas. Mas se for o único jeito que você tem, o que você precisa fazer? Cria uma conta paralela, sabe? Uma conta que você não vai pesquisar vídeos de joguinho, nada do tipo, e só ver vídeo de estudo. Só vai aparecer recomendação de estudo pra você. Eu tive que fazer isso numa época da minha vida, sério. Eu procurava vídeos, não lembro nem de que era. Eu acho que era de treino, era justamente de treino, gente, real. Antes de ter um treino mais focado, eu via alguns treinos, assim, de exercícios mais fáceis. E aí apareciam vários relacionados de músicas, de clipes, enfim. Daí eu queria uma conta só pra isso, só pra ver vídeo de treino. E aí ela ficava, só aparecia vídeo relacionado de treino. Era muito engraçado, parecia a pessoa mais fitness do mundo, sério. Então isso também ajuda bastante, tá? Cada um tem uma maneira, então, né, de driblar, de contornar essa coisa que te faz ter preguiça, tá bom? Então, não tenham preguiça, e pra não ter preguiça, você precisa fazer isso, tá? Dá um jeitinho de driblar. Às vezes são coisas mais simples, tipo uma conta nova no YouTube, às vezes são coisas um pouquinho mais complexas, como bloquear um site específico. Dá trabalho, mas eu recomendo. Tem tutorial no Google de como bloquear sites, gente. Aí você pode bloquear o site que você quiser, que te atrapalha. No meu caso, até hoje, eu do BuzzFeed. Faz parte, né? Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, não é mesmo? O meu é esse. Então você precisa driblar a tua preguiça, tá? Aí agora, algumas coisinhas práticas pra você nunca fazer, porque elas vão te ajudar a ter mais preguiça, digamos assim. Vão atrapalhar o teu estudo. Primeira delas, você sentiu preguiça e deitar pra dormir. Gente, não faz isso.
Não faça isso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque se você teve preguiça e deitar para dormir, o teu cérebro entende que é normal, que é de boa, na paz, ter preguiça, e ele sempre vai ter esse mesmo comportamento. Nosso cérebro é bizarro. Ele memoriza o que a gente faz, e aí ele começa a ter aquele mesmo hábito sempre. Então, se em um dia você teve preguiça, aí você deita e dorme, no outro dia vai acontecer a mesma coisa. E aí, no fim das contas, você vai dormir mais do que, sei lá, do que um urso hibernando, sabe? Você só vai dormir, você não vai estudar nunca. Então, não faça isso, tá? Tive preguiça, vou dormir. Não, isso não funciona. Naquele momento, passa a preguiça porque você dormiu, né? É tipo tomar antialérgico. Você dormiu, não tem sintoma. Então, naquele momento resolve, mas depois, ao longo prazo, é um baita prejuízo. Então, não fiquem nessa de tive preguiça, vou dormir. Porque não vai adiantar nada, vai só piorar mais pra vocês, tá? A longo prazo, vira uma bola de neve. Outra coisa, né? Achar que tá tudo bem ter preguiça e não identificar o que é a tua válvula de escape. Então, sempre é importante identificar o que é que faz você entrar no modo de preguiça ou o que você faz quando está no modo de preguiça, sabe? Então, às vezes, né, é um site, é um joguinho, é um vídeo relacionado, enfim, sempre é alguma coisa, tem que identificar o que é isso para conseguir contornar isso, ok? Terceiro ponto aqui para você não fazer. Não pense que o motivo da preguiça do seu amigo é o mesmo seu. Eu peguei vários diferentes de pessoas diferentes justamente para vocês verem que são situações totalmente diversas, tá? Então não achem que, meu amigo tem preguiça porque ele tem dificuldade na matéria, então o meu também é por isso. Não, analisa direitinho qual a razão da minha preguiça e também o que eu faço quando estou com preguiça, para você conseguir contornar esse problema. E uma outra coisinha, essa parece boa, mas não é. Tentar compensar demais teu estudo no dia seguinte, levanta a mão quem já fez isso, só porque no dia anterior ficou lá procrastinando com preguiça. Eu já fiz isso e eu posso provar para vocês que isso tá errado. Por quê? Que olha só, imagina, tá? Calcula comigo aí. Imagina que uma pessoa malha todos os dias. Ela faz um treino lá de crossfit, que sei lá o que ela faz, porque eu não entendo de crossfit. Mas ela treina crossfit. É isso. Daí ela passou 4 dias com preguiça. Ela resolve, então, no 5º dia, compensar os 4 dias. No final daquele dia que ela compensou, aquela pessoa vai estar tão cansada, mas tão cansada, que ela vai entrar de novo no ciclo da preguiça, gente. É a maior burrada a gente fazer isso, e eu já fiz isso. Você pensa assim: ontem eu não estudei porque eu estava com preguiça. Então hoje eu vou estudar a minha tarde inteira. Lindo! Que cena mais linda! Só que não, porque no dia seguinte você não vai ter ânimo pra mais nada, tá? Então, se você cair na preguiça, caiu nas artimanhas dessa maldita, não fica no dia seguinte compensando loucamente. Faça no dia seguinte o que precisa ser feito, ou seja, retoma um pouquinho do que você perdeu, né? Então, aquela matéria que você perdeu, retoma o seu cronograma, sabe? Mas não tenta ver 6 aulas por dia só porque você acumulou durante 6 dias. Não, vá aos poucos, porque se você tentar de uma vez só compensar, você não vai conseguir dar conta, você vai entrar no ciclo da preguiça de novo, vai virar uma bola de neve, vai ser cada vez mais difícil sair dele, tá? Entenda que sempre que a gente perde o hábito de uma coisa, a gente precisa voltar aos poucos, ok? Por exemplo, se você é uma pessoa que tá querendo parar de tomar café com açúcar, porque faz mal tomar com açúcar. Enfim, um exemplo muito aleatório aqui. Daí você quer parar aos pouquinhos. Você não vai conseguir de uma vez por todas tirar o açúcar da sua vida. Não vai, você tem que ir reduzindo isso aos poucos. Um exemplo real, gente, quando eu tinha 15 anos, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais tomar refrigerante, porque eu era viciada em Fanta uva, sério, e Fanta laranja. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar Fanta na escola. Então o que eu fiz? Em vez de cortar todo o refrigerante da minha vida pra sempre, assim, não vou mais tomar refrigerante, você é muito radical e blá blá blá, eu fui cortando primeiro a Fanta, porque era o refrigerante que vendia no colégio. Como eu não podia comprar, era muito fácil não tomar. Quando eu desviciei da Fanta, eu tirei outros refrigerantes. E aí, estou pleníssima agora, há sei lá quantos anos, sem tomar refrigerante real, tipo, nenhum. Porque eu fui tirando aos poucos. Eu comecei com aquele que, né, tava mais ao meu alcance ali, que era a Fanta. Depois fui tirando outros refrigerantes, até que parei totalmente, não sinto a menor vontade, inclusive, de tomar. É tipo quem vira vegetariano, assim como eu também. A pessoa não vai do nada assim, nunca mais comerei nada com carne na minha vida, porque eu sou muito radical. Você geralmente vai aos poucos tirando, né? Eu, por exemplo, comecei tirando coxinha, pizza, de frango, as coisas que eu mais gostava, assim, que eu mais consumia, sabe? Eu fui tirando, porque aí os outros depois iam ficando muito mais fáceis também pra mim, né? Ou seja, sempre que você precisa criar um hábito ou retomar um hábito, você não vai fazer isso de uma vez, tá? Você vai aos pouquinhos, tipo parar de comer carne, tipo parar de usar
plástico, enfim, qualquer coisa que você já tenha visto alguém fazendo. Tipo, atividade física, é sempre aos poucos. Você não começa, hoje sou sedentário, amanhã corri uma maratona. Não, né, colega? Ninguém faz isso. Ninguém inventa a São Silvestre sem treino, sem alguns preparos ali. A mesma coisa no seu estudo, não é porque você acumulou que você vai dar conta de tudo em um dia e vai voltar com o hábito de estudos perfeito. Não vai. Já te adianto isso. Então você precisa simplesmente ir aos pouquinhos para você conseguir dar conta, tá? Para você ir tirando aos poucos alguma coisa até você conseguir parar completamente de ter aquela preguiça. Assim como eu consegui parar completamente de comer carne. Assim como eu parei completamente de tomar refrigerante. Mas não foi assim do nada, tipo, nunca mais vou tomar refrigerante na minha vida. Fui aos pouquinhos. Então vá aos pouquinhos também quando você acumular conteúdo, tá? Sem neuras nos estudos. E aí, como eu falei, então, né? Precisa identificar a preguiça, facilitar os processos, dificultar o que tá muito fácil pra você, sempre. E uma outra coisinha, a chave de ouro aqui, a cereja do bolo, para finalizar essa live, o que você precisa fazer também é você se recompensar sempre que você cumprir aquela prioridade que você tem, tá? Então, teu estudo a prioridade é. Você precisa fazer, então, se recompensar sempre que você estudar. Por exemplo, cadê? Tá aparecendo? Não tá aparecendo. Temos um bolo ali. Por quê? Porque eu tinha uma tarefa de didática que era muito difícil, gente. Nossa, muito difícil mesmo. Aí eu pensei, né? Agora de noitinha, assim, vou trazer um bolo. Depois da live eu vou comer esse bolo por conta da tarefa super difícil que eu tive que fazer. Então, assim, sempre que você fizer algo muito difícil, se livrar daquela preguiça chata que te atrapalha o tempo todo, se dá uma recompensa. Porque o nosso cérebro é uma criança mimada e birrenta. Então, sempre que criança mimada e birrenta faz alguma coisa boa, né? Ela tem que ser reconhecida. Quando ela faz algo errado, ela é punida na maior parte das vezes. Fica de castigo, tem que ficar em silêncio, enfim. Então, a mesma coisa a gente faz depois que cresce. Sempre que fizer algo que é bom pra você, se livrou daquela preguiça, conseguiu fazer a tarefa que era importante, você se dá uma recompensa. Pro cérebro entender que toda vez que você estuda, você consegue uma coisa boa. Pode ser um bolo, pode ser um jogo, pode ser o que for pra você. Muitas vezes, pulo do gato aqui. Pega aquela coisa que é a sua distração e transforma em recompensa. Exemplo real mesmo aqui. Uma distração pra mim é ler, porque eu adoro ler. Então, eu poderia facilmente agora pegar um livro, começar a ler, perder a noção do tempo e só parar quando eu terminasse o livro, porque eu sou dessas. Não consigo parar de ler um livro, é uma tortura pra mim ler aos poucos, é sério. É tanto que o livro que eu tô lendo aos poucos, né? Leitura coletiva do Instagram, meu Deus, só Jesus na causa. Tô surtando pra descobrir o final do livro logo. Eu sou dessas. Então eu leio muito rápido. Como eu leio muito rápido, eu preciso me dar a leitura como uma recompensa e não como uma distração. Senão eu deixo de fazer tudo que eu tenho que fazer pra ficar lendo, né? Então sempre que eu faço algo que é importante, eu coloco de recompensa. Posso ler tal capítulo do livro X. Porque aí o meu cérebro entende. Poxa, ela fez algo que é difícil, mas ela ganha um presente agora. Ganha uma coisa que é legal, que eu gosto. Então, o que é a recompensa pra você? Pode ser uma coisa que geralmente é uma distração, pode ser uma coisa que é muito de boa pra você, que você gosta de fazer, pode ser algo que você se sinta bem, tá? E, novamente, a minha recompensa é diferente da sua. A minha é bolo, leitura, música, e é isso. A sua recompensa pode ser ver um filme diferente, pode ser conversar no WhatsApp, pode ser o que você quiser, tá? Então sempre pensa numa recompensa que você só vai ter se você fizer o que é necessário, se você driblar a preguiça. E é muito importante ser disciplinado pra isso. Você não pode pensar assim, eu não fiz o que eu precisava, mas eu vou me recompensar porque eu sou uma pessoa legal. Não, né? Você vai ser um fracasso pra sempre se você fizer isso. Então, só se dá aquela recompensa que você quer sempre que você fizer o que é necessário, tá? Ainda seja uma recompensa bobinha, mas sempre tem uma recompensa, certo? Tarefa pra hoje, então. 2 tarefas. Primeira tarefa aqui. Vocês já fizeram aqui o de saber o que você faz quando está com preguiça. Mas agora eu quero que vocês façam amanhã ou hoje mesmo, enfim, a hora que for melhor pra vocês, uma outra atividade. O que me gera preguiça? Ou seja, Eu não entendi. Explica. o que eu fazia quando eu estava com preguiça? Ler um livro, por exemplo. Você está no site do BuzzFeed, né? Essas coisas aleatórias assim. Então, o que você precisa estar com preguiça é a tua distração. O que te causa a preguiça? Pode ser, às vezes, a matéria é difícil. Às vezes, você não tem muito claro na sua mente por que você está estudando. Você pensa estudo só porque eu tenho que passar de ano, né? Tipo, só tô estudando por estudar. Então, pensa em qual a razão para isso, tá? Pensa no que gera preguiça. Qual é a coisa que acontece antes de você ter a preguiça? E não o que você realmente faz quando está com preguiça. Entenderam a diferença, gente? Uma é a consequência da preguiça. Ou seja, você ficar lá mexendo no videogame, jogando joguinho online, LOL, fazendo teste do BuzzFeed, vendo séries. Isso é a consequência da preguiça. Qual é a causa? O que te trava? O que faz você ter preguiça? É tarefa muito difícil, tarefa muito extensa, matéria chata que você não gosta, não saber qual a razão pela qual você está estudando. Então, são
são coisas diferentes, tá bom? Uma vocês já fizeram, a outra façam depois. Entenderam? Beleza? Ok. Outra tarefa que é importante, marquem uma recompensa para vocês. Pensem, qual a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida? Para essa coisa, essa tua recompensa depois que você conseguir se livrar da preguiça, tá bom? E assim, entendam, gente, que isso é um processo, como eu sempre falo. Não é do nada, tá? Lilian, tem gente que começa na academia num ritmo super pesado e consegue. Minoria da população, né, gente? 1% da população, pelo amor de Deus. A grande maioria não é assim. Então, entendam que no estudo é um processo. Você não vai hoje, assim, nossa, vou dormir hoje e acordar amanhã plena, sem nadinha de preguiça. Não vai acontecer, cara. Então, você tem que entender que é aos pouquinhos. Amanhã você vai ter menos preguiça se fizer o que eu falei hoje. Depois de amanhã, um pouquinho menos e vai reduzindo gradativamente, tá bom? Então, entenda que é um processo e aí todos os dias você tem que pensar, o que eu tenho que fazer hoje? Quebra a tarefa em tarefinhas menores, bloqueia aquela tarefa que te faz ficar procrastinando e se dá uma recompensa. Então é isso, gente. Boa noite, se hidratem. Se tiverem que sair de casa, usem máscara, pelo amor de tudo que vocês acreditam. Boa noite, então. Muito obrigada pela participação.